Anthurium papillilaminum Hugh, liberando pólen aqui, bem legal. Eu vou fazer aí um projeto, um trabalho em conjunto com um colecionador. Ele tem uma matriz super interessante e a gente vai tentar um híbrido doador de pólen papillilaminum Hugh. E essa matriz aí que é surpresa, mas dá para dizer aí que é um híbrido bastante inédito, tá? Não vi por aí desse carinha. E são compatíveis, um ponto importante aí nesse rolê de criação de híbridos. Boa parte de nós, colecionadores remanescentes da Urban Jungle, nos preocupamos bastante com as identificações corretas das espécies, né? E eu tenho dito que o Anthurium papillilaminum tropicalia, que é esse carinha aqui, e o próprio Papillilaminum Hugh, que na minha visão são da mesma espécie, supostamente Papillilaminum, eles na verdade destoam aí em caracteres, em características morfológicas, morfotípicas dos típicos Papillilaminum, como esse cara, como o do Sítio e Jardim, como o Regardens, né? E um outro caractere que me faz pensar que esse cara aqui, o Hugh, e o próprio Papillilaminum tropicalia sejam de espécies distintas ao Papillilaminum, ou de uma espécie distinta ao Papillilaminum, melhor dizendo, é a coloração do pólen também. O Anthurium papillilaminum típico, com as suas variações, variedades, ele tem um pólen amarelo médio, um tom de amarelo médio. E olha só a cor do pólen do Anthurium papillilaminum Hugh. Ele é, na verdade, meio salmonado, alaranjado salmonado. Não é propriamente amarelo, tá? E isso também ocorre igualmente com o Anthurium papillilaminum tropicalia, algo que eu já tinha percebido aí há um tempo. Então, é mais um ponto, mais um caractere aí, que eu não sei o nível de importância ao taxonomista. Eu acredito que exista algum nível de influência, tá certo? Mas fica aí também o registro do Anthurium papillilaminum Hugh quanto ao pólen e a sua coloração salmonada, alaranjada, que difere do Anthurium papillilaminum e suas variedades mais típicas. Olha só que forma interessante dessa nova lâmina foliar do Anthurium zipper, lá do Júnior, Rei Anthurium. Ele está saindo mais uma vez semipeltado, com essa marquinha vertical avermelhada, né, que dá nome ao cultivar, e esse formato super interessante no centro dos sinos, que até lembra o Red Spider, né? Essa marcação bem interessante aí. É uma Spider lançando um jato vermelho aí para frente, fazendo uma analogia à aranha do Red Spider. Essa é a exata matriz dos carinhas aí Zipper X Papillilaminum tropicalia.
E a expectativa é que a gente tenha aí alguns velutinos, alguns dos indivíduos gerados a partir de semente, que supostamente peltem também, né? Comecem a ter essa característica interessante e intrigante do Anthurium zipper. Ao novo colecionador, vamos falar agora sobre questões relacionadas a podas de limpeza, tá? Quem me acompanha aí há um tempo viu que faz aí uns 2 meses que eu fiz uma poda de limpeza bem intensa. Eu estava aqui com muitas folhas secas, amareladas, e tirei bastante coisa. Tinha ficado bastante clean esse visual florestal aqui da área do balcão, né? Só que olha só, em 2 meses a coisa já invadiu, já populou aqui bastante, né? Contudo, existem algumas folhinhas mais antigas aí que merecem já ser cortadas. Pela minha experiência aí de 6 anos em coleção, desde 2018, podas de limpeza estão mais relacionadas à estética do que algo necessariamente funcional, tá? Há quem diga aí que a planta vai coletando os nutrientes das folhas que estão perecendo, né? Mas em termos práticos aí, com um sistema de nutrição eficiente, que eu trouxe mais em detalhes aos novos colecionadores no episódio anterior, você garantindo esse sistema de nutrição eficiente, colocando a adubação das suas plantas como algo prioritário, tá? Também prioritário, essa ideia da planta recolher nutrientes das folhas que estão perecendo meio que cai por terra, tá? Você não vai perceber necessariamente esse tipo de relação. O que você vai entregar a partir da sua manipulação com adubos vai já garantir e muito essa ideia da nutrição. Então, no final das contas, aqui no meu cultivo, nesse padrão que eu tenho apresentado aos novos colecionadores principalmente, as podas funcionam mais para limpeza. Eu vou fazer uma viagem de 4 dias, atender um cliente de longa distância, interior de Minas Gerais, tá? E eu vou realizar essas podas. Tem algumas inflorescências também que serviram de doação de pólen, estão perecendo aqui também, né? E vou já começar algumas regas no modelo lá dos pratinhos que eu também expliquei no episódio anterior. Este episódio também é mais dedicado aos novos colecionadores. Os meus conteúdos têm sido muito específicos, bastante técnicos, jamais para quem tem aí um olhar mais avançado na cultura de cultivo, na ideia da botânica, sendo conteúdo constante para nós colecionadores de aráceas, por exemplo, né? O conhecimento de espécies, localização, quem descreveu. Mas de agora, aqui mais para o final do ano, eu vou dedicar uns conteúdos mais direcionados aos novos colecionadores. Período de férias aí para parte dos brasileiros, parte dos jovens brasileiros também. Já passei aí uns 5 ciclos bastante ativo nesse rolê de coleção de plantas e eu sei que nessa virada de ano alguns colecionadores dão uma freada, desistem um pouco, passam um tempo longe das plantas, assumem outros hobbies aí, outros prazeres e novos colecionadores também entram, tá? Existe aí em algum nível, na virada de ano, uma reciclagem de colecionadores. E isso é recorrente há 5 anos que eu tenho percebido. E são 6 anos aí de colecionador, tá certo? Você que é colecionador e tem produzido aí seus híbridos ou fazendo seus cruzamentos ou polinizações, melhor dizendo, uma dica que eu dou é o seguinte: a infrutescência ela vai ficando pesadinha, tá? Algumas boas gramas aí. E já ocorreu muitas vezes do pedúnculo partir em diversos pontos diferentes. Então normalmente ou eu apoio na folha assim mesmo, ó, como o do Anthurium magnificum aqui, que está sustentando os seus filhotes aqui com um PAP RA8 XRA5, ao estágio que já está de desenvolvimento. É rápido, tá, gente?
Em mais 20 dias aí deve brotar sementes daqui. Ou você pode preferir também colocar aí um tutorzinho, amarrar o pedúnculo, fixar bem, porque esse peso aí, às vezes, até na natureza, tá? Acontece de quebrar por causa da resistência mesmo, do peso e da relação com a resistência do pedúnculo. Foi uma poda de limpeza mínima, na verdade. Esta época do ano as folhas se sustentam com muito mais tranquilidade devido ao clima, né? Então, esteticamente aí não fez grande diferença, mas com certeza abri alguns pontos de luz chaves aí para atingir as partes verdes das plantas que estão mais escondidas, né? Falar mais um pouquinho aqui de luzes artificiais também para você que é novo colecionador. Luz artificial tem sido uma ferramenta muito eficiente que vem principalmente da cultura dos cultivadores de cannabis, tá? E tecnicamente falando, as grow lights que foram criadas inicialmente para esse nicho de cultivo e agora a gente traz aí para o rolê das aráceas, os europeus, os estadunidenses são muito ávidos por esses tipos de recursos devido a condições climáticas de inverno por longos meses em partes dos Estados Unidos e da Europa, tá certo? E existem lâmpadas artificiais, grow lights, extremamente sofisticadas, onde você consegue fazer a configuração de intensidade, você destina o tipo de luz, a qualidade de luz, de acordo com a sua intenção, que é mais crescimento vegetativo, apagam-se determinadas luzes e acendem-se outras, justamente para lançar uma qualidade luminosa lá relacionada a crescimento vegetativo ou crescimento de inflorescência. Essas lâmpadas aqui, elas não têm essa configuração e esse controle refinado. Elas, em geral, elas assumem aí uma condição de configuração que simula o sol numa baixa intensidade, tá certo? Intensidade média de subbosque, nenhuma planta que vai torrar e queimar. Contudo, a qualidade das cores, os espectros de cores, vão influenciar exatamente para todos os processos e funções. Crescimento vegetativo, desenvolvimento radicular, desenvolvimento de floração e inflorescência, a produção também dos próprios frutos. E olha aí o Glaucinia aqui, resolveu paquerar essa inflorescência. Como o bichinho é amistoso ao humano, né? Ele não tá nem aí para minha existência, né? A gente tem lâmpadas de diversos tipos, algumas lâmpadas mais sofisticadas, com estes ajustes finos de controle aí do tipo de crescimento que você quer ter. Essas lâmpadas não têm esses recursos, mas imitam o sol durante o período aí da sua passagem, entregando aí para a planta um sentido, uma alimentação, os fótons coloridos batendo aqui nos receptores das folhas, né? E aí então ela recebe aí toda a carga nutritiva de fótons para desenvolver os aspectos de crescimento vegetativo, enraizamento e floração. Em ambiente controlado, assim, o próprio tema controle dos aspectos de clima e luz é um aspecto de clima, é muito mais favorável, tá, gente? Muito mais favorável mesmo. Fora que dentro de ambientes internos, a temperatura tende a ser um pouquinho mais alta na média, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu tenho períodos de 4 graus durante a madrugada, aqui dentro vai estar uns 7. Não parece muito, mas para as plantas, no sentido aí de dormência ou não dormência, é bastante influente, tá bom? Então quem tem um ambiente controlado assim costuma ter uma produtividade mais fluente, sem grandes pausas ou pausas menores, tá certo? Eu comentei que eu vou mudar para um novo espaço, né? Eu vou ter lugar para plantar no chão e trazer todas as experiências e sensações do plantio no chão. Contudo, eu vou ter muito mais espaço indoor agora, justamente porque peguei muito gosto do cultivo indoor. Não comecei os jardineiros urbanos nem o fly dessa forma, tá? Mas peguei muito gosto e eu acho que esse gosto veio justamente porque eu percebi resultado, né?
esse resultado quase que ininterrupto, dependendo das condições climáticas que você entrega para as plantas. Fly, essa sua euglossínia aqui, se alimentando nessa inflorescência, não pode contaminar o seu híbrido? Realizar um cruzamento aí que você não quer? Com certeza ela pode contaminar, mas nesse caso aqui específico, ela está me ajudando, como foi aqui na selfie do Papi Regardens, tá? Aqui eu só estou coletando pólen no caso, tá certo? Então vocês viram que eu acabei de coletar, né? Passei o pincelzinho aqui, não filmei isso, mas eu passei com pincel, usei a canaleta de alumínio e essa fricção aqui deve ter liberado um odor específico que eu ocasionalmente não percebo e atraiu essa euglossine para cá. Então o que ela está fazendo para mim aqui, na verdade, é um trabalho de acabamento, porque eu já espalhei o pólen aqui. E com ela passeando aqui e num trabalho refinado, coletando aqui o que ela quer coletar, a chance do selfie aqui aumenta muito, porque ela que tem aí os instrumentos, né, os recursos mínimos, micro, para polinizar direitinho cada florzinha aqui que supostamente esteja na fase feminina. Está rolando aqui liberação de pólen já, ou seja, a fase masculina, mas não quer dizer que não existam flores ainda na fase feminina. E é por isso que ocorre a selfie, tá? A selfie é exatamente isso. São flores em transição e algumas delas na transição ainda são feminino, outras masculinas, e aí a gente consegue transmitir o pólen. E ela faz um trabalho super refinado que talvez o pincel não faça, tá? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Aqui foi só coleta de pólen, mas rolou uma selfie. E eu lembro muito bem que apenas uma euglossa ficou brincando aqui para lá e para cá, no período aí em questão. Bem legal. Então no caso aqui eu não a espanto, eu deixo ela trabalhar, eu deixo ela buscar seu alimento, porque ela está me ajudando, tá? Realizando aqui as regas nos pratinhos, vou viajar. A condição climática está muito boa, tá? Tivemos dias quentes e secos aí, mas foram relativamente passageiros, né? Não foi aquele inverno maluco. Então o clima está bastante ameno. Eu posso deixar aí 3, 4 dias sem me preocupar, fazer uma viagem curta assim, porque essa colocação aqui já vai ser suficiente. Os substratos já estão úmidos. Eu só estou dando aqui um reforço para este período que eu vou ficar fora. Legal que o Lucas Chimizo e Oscar deixaram seus depoimentos aí, um no grupo Anturium Brasil e outro no episódio anterior, nos comentários. Eles praticam a mesma técnica. E eu sei que existem outros colecionadores já que também praticam essa mesma técnica. E notaram aí claramente, a partir dos seus depoimentos, que esta prática aqui tem funcionado muito bem. Mas é aquilo que eu falei, se você é muito encanado com a ideia da podridão nas raízes e acha que isso é meio estranho, vai contra o sentido aí do que o pessoal fala de substrato muito molhado, não pratique, tá? Porque às vezes essa aflição sua vai te levar a ver coisa, a acentuar determinadas podridões aí, que de repente quem pratica não está se importando porque está vendo mais os benefícios. Você que está conhecendo o Fly nos últimos meses, é novo inscrito aí, e agradeço desde já a inscrição, né? Vocês vão notar que o Fly lá atrás, a gente tinha um conteúdo muito mais abrangente. Eu falava de muito mais variedades, fazia muito mais visitas, inspirado principalmente na Summer Rainy Oaks, uma influencer dos Estados Unidos, que era modelo inclusive. Lá na época da pandemia ela começou a fazer visitas e tudo mais, saiu do seu espaço interior de Urban Jungle e começou a rodar produtores, colecionadores, viajou pelo mundo, um trabalho bem bacana. E isso foi a inspiração lá atrás para a Invasão Plantoide. E eu poderia ter continuado, obviamente, né? De certa forma, eu fui um dos primeiros no Brasil que trouxe esse conceito de fazer tour em espaços
cheio de plantas. Só que existe um aspecto aí, gente, quem é criador de conteúdo já sabe, a gente tem casos e casos de burnout, casos e casos relacionados aos problemas que existem nessa loucura que é, nessa função maluca que é correr atrás de mais e mais views, mais e mais inscritos. Eu tô falando então agora do aspecto de um outro lado, né? O lado de você trabalhar para o Google. O YouTube é do Google e ele te coloca numa função maluca para você monetizar aí a partir das métricas, obrigações e responsabilidades com o YouTube. Você tem que garantir mais e mais e mais e mais views, tá certo? E é óbvio que fazer visitas em espaços e trazer aí a multiplicidade de plantas que existe no mundo, consequentemente, é um tema extremamente abrangente e vai trazer um público totalmente abrangente. Só que eu estou partindo aí para o 5º ano de Fly, né? Comecei lá em 2020, Fly são 5 anos, como colecionador eu estou partindo para o 7º ano de coleção de plantas, né? Quem me acompanha lá do comecinho sabe do que estou falando. E essa vertente aí de ficar em função dos algoritmos me cansou. Sinceramente me cansou. E ao mesmo tempo, de uma maneira bastante orgânica, eu fui curtindo me especializar cada vez mais em Anthuriums, né? Atualmente Anthuriums, dá para falar aí com boca cheia que é o gênero que mais me encanta, tá certo? Era bem sabido que com isso, quantidade de views ia despencar, né? Ia cair bastante e também um crescimento mais lento de novos inscritos. Para isso, rolou aí nos bastidores um processo bastante reflexivo, né? É trabalho e tudo mais, e aí? É esse caminho mesmo que você vai seguir? Vai abandonar os tours, as viagens, os rolês aí em espaços das pessoas que têm um volume diferenciado, com formas e apresentações diferenciadas de plantas? Fui refletindo aí nos anos, principalmente desde 2023, eu fui me reposicionando e tal, e fui abrindo mão, sim, das obrigações e cobranças dos algoritmos. E isso, vou dizer, hein, é uma libertação para mim, óbvio, com todo respeito àqueles que estão na função e no trabalho, atendendo às obrigações que o Google impõe para que você cresça, né, e apareça. E aí, então, coincidindo a isso, eu fui me especializando também em Anthurium. Uma coisa não me levou a outra, obviamente, tá? Eu não pensei assim, não quero ficar refém de algoritmo mais, então vou fechar e vou me especializar em Anthurium. Foi ao contrário. Eu querendo me fechar e me especializar em Anthurium, ia saber que, invariavelmente, as demandas aí de crescimento no YouTube não iam ser correspondidas, né? E assim, então, por um lado, perco views, fica mais lento o crescimento de inscritos, mas faço alguma coisa que realmente gosto, me sentindo livre, no meu caso, eu me sentindo livre dessas exigências de algoritmos, tá certo? Eu estou trazendo essas informações para você que é novo colecionador, só para você entender um pouquinho os bastidores, as reflexões em paralelo que existem aí numa profissão. Hoje em dia a gente sabe que criador de conteúdo digital é uma profissão, tem profissionais ótimos de diversas áreas aí atuando e ganhando sim, principalmente ou exclusivamente com o YouTube, tá? Só que eu abdiquei disso por valores pessoais que eu acabei de expor aqui. Olha que folha magnífica do Sagitato, hein? A lâmina foliar anterior trouxe esse tipo de forma aqui, ó, bem bacana. E essa nova aqui, olha que belíssima. Mas voltando então,
a gente tem aí algumas decisões a fazer, né? À medida que é trabalho, à medida que é profissão, a gente tem caminhos idealizados aí, e para você atingir determinados objetivos, às vezes você precisa abrir mão de alguns aspectos. Não sofri muito para abrir mão de algoritmos, para falar a verdade. Uma parte dentro de mim muito forte falava assim, porra, não é a sua praia ficar aí igual maluco correndo atrás de mais e mais views, mais e mais inscritos, para que sua principal fonte aí seja o YouTube, né? Mas isso é algo muito particular, respeitando aí todos os trabalhos. E aí então, o meu público é muito mais específico, tá, gente? Se vocês quiserem ver aí variedades, um sentido mais amplo de plantas de coleção, assistam aí centenas dos meus episódios iniciais aí. Invasão plantoide aí, tem bastante coisa, tá? As plantas não caducam de certa forma, em algum nível as aráceas ainda, mundialmente falando, elas são carro-chefe hoje, tá? E isso não é algo que eu penso por gostar, mas a gente tem aí players importantes na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, que estão todos aí com muito mais ênfase na produção, criação de aráceas, tá certo? E a pergunta que fica é, eu estou atendendo o público que eu quero? E mais, eu estou realizado e feliz? Posso dizer que chego aí próximo ao final de 2024 com bom sentimento aí de missão cumprida. Tem muito trabalho ainda até as celebrações de final de ano, tá certo? Tem essa viagem que eu acabei de comentar, tem bastante coisa para produzir ainda, executar e pensar, né? A partir de 2025 aí, um novo espaço, né? Vou ter a ótima sensação de poder começar do zero, redistribuir essas plantas. Vai ser bem interessante esse novo momento aí que vocês vão me acompanhar do zero, tá? E há quem diga assim, ah, mas não vai ser tão diferente, porque eu queria conhecer espaços de outras pessoas, outros lugares. Bom, de vez em quando eu vou trazer isso, já trago dos meus amigos e parceiros que são mais fixos hoje, uma construção estabelecida aí pelos anos, tá certo? De vez em quando eu vou trazer, mas não contem muito com isso. Para isso vocês têm aí dezenas de outros canais, né, que já fazem esse tipo de trabalho, muitos deles com muita competência e tudo mais. Eu vou em cima aqui do que eu entendo que é a minha competência, tá certo? E essa autonomia, gente, independentemente de uma cobrança ou até mesmo de uma chateação de um ou outro usuário que comenta, pô, sai mais, vai conhecer outros espaços e tal. É isso que o público quer. Na verdade, o meu público atual, né, para o caminho, para a jornada, para a trilha que eu estou seguindo, eles não querem, tá? E eu preciso convergir. Não vou deixar de abrir mão dessa autonomia e liberdade para convergir o que eu quero com o que determinadas pessoas querem. E se para isso o resultado seja uma redução de número de views e uma quantidade de inscritos crescendo mais lentamente, eu acabei de explicar a vocês aí que não é prioridade, tá? Para mim não é prioridade esse tipo de relação. O digital me permite concentrar a galera que esteja curtindo exatamente o que eu estou curtindo, né? E vai ser muito difícil eu abrir mão das minhas próprias vontades, assim, desejos atuais. Eu sei que a maioria do meu público já entendeu isso, porque não é a primeira vez que eu trago esse tema, talvez seja a primeira vez que eu traga de maneira mais detalhada.
os bastidores dessas ideias, desse posicionamento, desse meu novo momento, que não é tão novo mais já também, para falar a verdade, mas para o novo colecionador, ou aspirante a colecionador que tem me acompanhado hoje, trouxe esse cenário mais para você entender meu atual posicionamento, o que era antes e por quais motivos, além da paixão óbvia por Anthuriums, eu fechei tanto, né, o assunto, tenho fechado tanto o assunto. Fora que já é também de estudo, ciências humanas, que o digital hoje, fora essa turma que de vez em quando desponta, como há bem pouco tempo atrás foi Luva de Pedreiro, como a gente tem nos podcasts aí do Flow, do Inteligência Limitada, né? Trabalhar com nicho ou super nicho no digital é muito possível. Só que a gente vai ficar visível e vai obter engajamento de um público de super nicho também. E tá tudo certo, né? A gente tem às vezes essa fantasia de que para ter canal no YouTube a gente precisa conseguir cada vez mais views e cada vez mais inscritos. Alguns partem para isso, como eu comentei. Eu não encaro mais, eu não topo, eu não quero. Fico com a sensação particular de que me tolhe uma liberdade, um tipo de liberdade que eu não quero perder, tá certo? É mais ou menos por aí. Ah, Fly, isso é tudo desculpa porque você não consegue explodir em views. Aí eu te digo assim, pergunta se eu tô feliz e realizado, tá? Então é isso, um pouquinho mais de informação aí para vocês, principalmente você que é novo colecionador, tá? Nesse episódio dividi um pouquinho de cultivo aí, dicas e técnicas de cultivo, e trouxe um pouquinho mais do meu histórico e de quem eu sou, né? Principalmente para você que é novo colecionador. E claro que existem algumas novas informações aqui que vão servir de referencial e de conhecimento para a galera que já me segue há mais tempo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!